essa é uma experiência nova para mim, já foi feita por colegas, deu muito certo, que é a de misturar o curso da pós com um curso complementar de teoria para graduação, né? Vocês são obrigados a fazer, e entende-se que quem escolhe complementar de teoria, sobretudo escolhe uma tão teórica quanto a minha, algum interesse em teoria tem, e que, portanto, essa relação pode ser muito interessante, e eu espero que ela continue por aqui. Tem pessoas muito interessantes por aqui, uma delas acabou de sair, mas está voltando, Gilberto Schofield, que é o homem da lupa, ou seja, é o homem da fact-checking, luta contra a desinformação, que a gente vai ver aqui também, e muitas outras pessoas interessantes. Então, entrem em contato, conversem, ajudem-se, né? Vai ser muito bom, tenho certeza. Então, é a primeira experiência para mim. Eu dei 3 aulas já na pós, suspendi, dei 2 na graduação, porque vocês entraram por causa do SISU 3 semanas atrasados, né? E para botar mais ou menos no mesmo diapasão do que é o interesse do curso, né? E pronto, tocamos daqui em diante. E o interesse do curso, só para repetir, bom, primeiro, o que é interesse? Eu já comecei as digressões, mas é assim, para quem me conhece sabe que é assim, para quem não me conhece eu informo que é assim. Eu tenho sempre um fio melódico, assim, é mais ou menos como grupo de jazz. Eu entro na sala com um fio melódico e depois é improvisação. Às vezes dá certo. O fio melódico não era esse que eu ia dizer agora, já é improvisação, portanto. Que é o seguinte, eu disse, o que interessa a esse curso. O que quer dizer interessa? Caiu. Nem a caiu. Mas acho que vai voltar. Recording in progress. Desculpem, vai ser assim mais ou menos o tempo todo, mas estamos, como eu disse, sendo salvos pela Alexia, salva de palmas para a Alexia. Bom, o que é interesse? Desde lá do começo da filosofia formal, de escola, Platão, Aristóteles, né? Discutindo com os seus poderosos adversários de um século antes, do século V antes de Cristo, de um século antes, mas Sócrates, que foi o mestre de Platão, que foi o professor de Aristóteles, Platão e Aristóteles, os dois grandes fundadores de escola, Sócrates foi contemporâneo dos sofistas, lutou com os sofistas ali, ombro a ombro, pau a pau, cara a cara, né? E ali uma das coisas que se discutiu foi se a filosofia, o pensamento reflexivo, a palavra filosofia até já existia, mas ainda não era usada para caracterizar filósofos, né? Uma escola de filosofia, por exemplo, não era uma ideia ainda do século V, dos sofistas, de Sócrates. Sócrates morreu no primeiro ano do século IV. Era se a filosofia podia ser definida pela utilidade, que era o que os sofistas defendiam. Utilidade o quê? Para a cidade, para as decisões nas assembleias, nos tribunais, onde a retórica e a oratória, que eram as artes dos sofistas, que não acreditavam que pudesse haver verdade, porque o mundo externo é caótico, não tem ordem, onde não há ordem, não há ordem, portanto, a verdade é uma ordem, né? É uma ordenação do real, portanto, não existe. E por aí foi que Sócrates pegou, e depois Platão e Aristóteles fundaram escolas para, não foi só isso, mas para vencer os sofistas definitivamente, mostrando que a filosofia trata da verdade, é sua obsessão, né? A verdade.
A verdade do real, de modo que há um real a definir. Não é óbvio o que é o real, para quem é. Né? Há um real, e esse real possui sua verdade, também a definir. Sua verdade pode significar, a verdade pertence ao real, o que Aristóteles chamou de inerência. Falando de outra coisa, mas a gente podia usar essa palavra, inerência, quer dizer, não há real sem a presença nele da verdade. Isso foi uma experiência única, a dos pré-socráticos no século VI antes de Cristo, e era com isso que eu pretendia começar essa aula. Logo depois, no quinto, os sofistas, aqueles que acreditavam que tudo é caos, tudo quer dizer, tudo que não somos nós os humanos. E eles fizeram então, os sofistas, uma linha, eles separaram. Estou chamando aqui, seguindo Foucault, sua vez seguiu Blanchot, a palavra é nova, mas uma linha do fora. Existe um fora do homem, o homem que é o Logos que foi traduzido por razão, nada disso era óbvio no século antes. E lá fora está a natureza. Vamos botar a natureza. É o mundo, a vida. A vida, vamos pensar a vida como corpo. Os corpos vivos têm paixões, desejos, tensões, pulsões, medos, angústias, alegrias. Isso é caótico. Como é que se põe ordem nisso? Então, a longa tradição da filosofia, começando ali com os sofistas, pôs fora do lugar em que nós humanos estamos tudo o que, afinal de contas, nos pertence como humanos. As nossas paixões, as nossas pulsões, a nossa sexualidade, os nossos desejos, a nossa fome, a nossa sede, nosso amor, né? Tudo isso que nos qualifica como humanos foi jogado fora em benefício de uma definição do humano como racional, como razão. Mesmo Aristóteles, século IV, tendo definido o homem, definiu de mais de uma maneira, mas como animal racional, onde o núcleo do sujeito é animal, né? O substantivo é animal, racional está aí como um qualificativo, está como adjetivo. Então, o que é que nós temos em comum? Quando ele construía as árvores dele, subindo desse pequeno giz aqui que ele precisava conhecer, isso é um indivíduo singular. Vamos tirar o giz. Platão e Sócrates, pronto. Eles têm semelhanças, é possível que haja entre eles uma congruência. Vamos perguntar então o que eles são. Bem, eles são animados, eles são, vamos dizer, corpos que podem morrer. Eles são animados. Então, há uma espécie animal a que pertencem Sócrates e Platão, mas a que pertencem também os cavalos. O que há de diferente entre Sócrates e Platão e os cavalos? É que Sócrates e Platão possuem uma racionalidade que os cavalos não possuem. Mas Sócrates e Platão possuem outra coisa em comum com os cavalos: são mortais. Então há uma outra espécie que também possui racionalidade, como os homens, diferentemente dos cavalos. E, diferentemente dos homens e dos cavalos, não é mortal, são os deuses. Então, montando assim, até o gênero supremo, como ele chamou, montando assim a sua estrutura de produção de conhecimento a partir do mais singular. Depois isso vai ser jogado fora, o mais singular, esse pobre giz, né? Ou
os olhos esbugalhados de Sócrates versus a figura bonita de Platão, que era um atleta, tinha ombros largos. O nome de Platão era Aristóteles. Não sei se ele faria grande fortuna com esse nome na história da filosofia, mas ele tinha ombros largos porque ele era um atleta, tinha sido um atleta. E Platão, como em homoplata, né, é uma referência a ombros. Então ele tinha ombros largos, foi chamado Platão, era um apelido. Bom, então ele era o contrário de Sócrates. Sócrates era baixinho, assim como eu, meio barrigudo, mas tinha olhos esbugalhados. Tudo isso foi sendo tirado fora, para chegar lá em cima, né, no conhecimento de que Sócrates e Platão são animais racionais. E a animalidade, que não é a mesma coisa que ser bicho, significa ser animado, ter ânima, como os cavalos têm, né, é o que em primeira instância define Platão e Sócrates. Agora, diferentemente dos cavalos e semelhantemente aos deuses, eles possuem razão. Semelhantemente aos deuses significa, é por isso que a sabedoria, Sofia, é sagrada. E por isso é que os sofistas do século V, que se valiam de uma sabedoria que eles não tinham, porque se eles achavam que não havia verdade, eles por definição sabiam que não sabiam. Mas eles não diziam que não sabiam, eles iam à cidade e o pessoal perguntava: ó, Protágoras, o que é justiça? E Protágoras, honestamente, não nos parece com os nossos sofistas atuais, não, né? Das fake news, dos deepfakes, agora a inteligência artificial, o GPT, é uma catástrofe para nós professores, e não só. Ele fazia 2 discursos, ele chamava de discursos tremendos, não sei porquê, os dois discursos, um sim e um não, e vocês decidem, e isso fica sendo a verdade, e eles ganhavam dinheiro com isso. Então a grande bronca de Sócrates foi eles explorarem a sabedoria que é divina, é o que nós humanos, que não possuímos a sabedoria, mas a desejamos, partilhamos com os deuses que a possuem, eles se aproveitarem disso para ganhar dinheiro. E era dinheiro assim, quer dizer, o curso longo custava tanto, o curso curto custava tanto, dividido por não sei quanto. Quer dizer, era realmente um comércio, era um comércio. Então, animal racional significa, eu não vou dizer que a essência do homem é sua animalidade, e isto querendo dizer, é o seu ser animado, ter ânima, mas é latim, nous, espírito, pneuma, que é mais a alma, né? Quando a gente tem pneumonia é aqui, né? É onde a alma, uma alma, tinha 3, habitava aqui no plexo solar. Racional é adjetivo, né? E nós levamos um bocado de tempo e depois constantemente, até pouco tempo atrás, até talvez a pandemia, o beijo do morcego, a hora que nós percebemos que éramos uma espécie entre outras espécies e podíamos morrer da diferença de espécies, animais, nós fomos pura razão. Inventamos inclusive uma máquina para nos representar e agora nos substituir, que é o computador que vai ser neuronal daqui a pouco e tal, baseado na razão, uma razão que produz conhecimento, que está reduzido a informação, que está reduzido a bits, a cálculos de 0 e 1, e que o computador então simula, porque ele calcula muito mais rápido que nós, inclusive o uso probabilístico de palavras, e está aí o GPT, ele faz textos bem razoáveis, um pouco medíocres, mas bem razoáveis, né? Com boa gramática até, concordâncias e tal. Então, naquele momento em que a razão estava começando a se destacar da animalidade, e digo de novo, apesar de no século IV, portanto um pouco de tempo depois, Aristóteles ainda dizer, mas Aristóteles era o cara,
Aristóteles ainda dizia que o homem é um animal racional, animal. Mas já estava começando a destacar a razão. Foi o que os sofistas fizeram aqui. O homem é razão. E razão, quando não se trata de conhecimento da verdade, porque verdade não existe, significa linguagem. A linguagem que nós trocamos entre nós, isso aqui que eu estou fazendo nesse momento. E a linguagem não serve para a produção de conhecimento, porque não há verdade. Então, serve para quê? Para convencer. Serve para dobrar. E por isso, serve sobretudo para grandes audiências, e aí é inventado o dispositivo do discurso. Não havia no século VI, eu vou falar já do século VI, era o começo da aula, como eu disse. Não havia no século VI essa ideia de que nós humanos nos colocamos diante de um real lá fora, nós fora dele, e discursamos sobre ele. Não havia. Agora, sim, nós estamos fora, devemos nos proteger aqui nesse fora, nas nossas cidades. Vamos botar a cidade assim como uma metáfora desse afastamento. Nas nossas cidades, nas nossas muralhas, nos proteger da agressividade, da violência, do caos, da desordem, da natureza, inclusive aquela que está incorporada em nós, quer dizer, nos nossos corpos, e aí prejudica. Platão, século IV, inimigo dos sofistas, discípulo de Sócrates, o grande batalhador contra a sofística, isso aqui, né? Tinha uma teoria que está no diálogo dele, Mênon era um escravo de um amigo de Sócrates. Platão inventou a forma diálogo, uma forma literária que não havia, para filosofar, para imitar Sócrates, que, pelo que nós sabemos, o que nos chegou, pelos filósofos socráticos, chamados socráticos, Platão sendo o maior deles, Xenofonte, tem uns outros, que Sócrates, que era filho de uma parteira, ficava partejando as ideias da cabeça dos outros, perguntando, tá bom, mas e o que é isso? Aí a pessoa define, separa o que é fraco nessa definição, guarda o que é forte e pergunta, mas e aí, e isso o que é? E assim se ia até chegar a um acordo, ou acordo nenhum, amanhã a gente continua, né? Então ele ficava ali na Praça Central, na Praça do Comércio, na Ágora de Atenas, perguntando, o que é isso, o que é isso, o que é isso? E ali se estabelecia um diálogo, todo o contrário do discurso sofístico diante das assembleias e dos tribunais, usando a retórica e a oratória. Não, ele usava um processo de partejamento chamado maiêutica. A maiêutica é a arte da parteira. E Platão, seu discípulo muito fiel, criou o diálogo, dia entre dois, logos, a linguagem, a razão, uma linguagem que se partilha entre dois e dois só, não é para ser de multidão, é eu e você. Isso é dito várias vezes, que eu só preciso de você, nós vamos conversar aqui entre nós, não vou fazer grandes discursos. Às vezes fazia, personagem conceitual de Platão, que era Sócrates, né? Personagem de Platão, e às vezes fazia, e aí o contendor dele dizia, sim, Sócrates, e Sócrates voltava e fazia de novo. Mas enfim, a ideia era, nós precisamos um do outro. E por quê? Porque eu não sei. Vou contar essa história de novo, me desviando mesmo, mas é bonita. Está na Apologia de Sócrates, que foi a defesa que ele fez perante o tribunal em Atenas, que o condenou à morte, e que Platão escreveu depois. Parece que é razoavelmente fidedigna ao que Sócrates teria dito, e ele conta essa história. Apologia de Sócrates. Eu disse Platão?
Apologia de Sócrates, que Platão escreveu. E ele conta lá uma história que é contada por discípulos também, que é a de que ele tinha um amigo que o admirava muito e que foi ao templo de Apolo, que era o deus da sabedoria, na cidade de Delfos, que era o centro mais sagrado do culto de Apolo, e lá fez uma pergunta simples, porque às vezes as perguntas complicadas e as respostas complicadas davam errado e o camarada ia lá reclamar e a sacerdotisa, a pitonisa, dizia, mas também com a pergunta que você fez, não, foi uma pergunta simplíssima, quem é o mais sábio dos gregos? E ela ali, no sem pulo, Sócrates. Ele voltou todo animado, né? E Sócrates, você é o mais sábio dos gregos. Infelizmente consta que Sócrates não deu essa resposta, mas devia ter dado. Eu, tudo que sei é que nada sei. Então ele sabia que não sabia. Sofistas também sabiam que não sabiam, mas iam lá e vendiam como se soubessem. É um pouco a psicanálise, né? O psicanalista é o suposto saber. O analisando acha que ele sabe que não sabe, mas fica ali na interpretação. Então, Sócrates se obrigou a honrar o Deus. O Deus não mente. E com uma pergunta tão simples, né? Honestamente, não se engana. Como é que Apolo disse que Sócrates, que conhecia a qualidade abissal da sua ignorância, ele era um marceneiro, não tinha sido formado filosoficamente, ele frequentou pessoas assim, mas não passaria no vestibular do IFIX, por exemplo. E como é que ele era um sábio? A sabedoria, a sofia, é coisa divina. Como é que ele possuía? Não, ele sabia que não possuía. Então ele passou a vida inteira, e essa é a belíssima fundação da nossa arte, não vou dizer disciplina, que é a filosofia, e que depois foi transformada em sistemas totalitários, no sentido de que tudo cabe neles, não tem resto, rabo, fresta, né? Que foram criados pelos filósofos, que eu acho que tinham medo da ignorância, que é mãe da filosofia. E Sócrates precisava dessa ignorância. Quando ele se sentava diante de alguém que tinha lhe perguntado, Sócrates, o que é justiça? Ele se sentava diante dessa pessoa e fazia mais ou menos, já que eu falei dos psicanalistas, o que os psicanalistas fazem. O que é que você acha? A pessoa respondia e ali começava um diálogo. Ele dizia, eu não sei, e você também não sabe, senão não estaria perguntando. Entre nós vamos encontrar alguma coisa que nos satisfaça. Essa será a verdade? Provavelmente não, porque a verdade sabem os sábios, e sábios são os deuses. Mas nós temos amor à verdade, nós temos amor à sabedoria. Filia é uma palavra para amor. Então, filia, tu, Sofia, a amizade, a sabedoria, filosofia, arranca da ignorância mais radical e precisa sempre de um outro, de uma outra, em boa fé, que não ache que sabe tudo e vai derrotar o adversário, que é o que nós estamos vivendo hoje, no regime de polarizações. Não há boa fé, há necessidade de exclusão, e se for necessário, exclusão física, morte, né? Há necessidade de exclusão. Então aquele lugar do meio, a ágora, o fórum romano, a aula, a sala das universidades medievais, a praça pública dos modernos, né? O botequim, nosso botequim, aqui o sujinho já foi um lugar de orientação de tese, de conversas sábias entre grupos de pesquisa e tal. Não sei como é que anda agora, nesse momento de polarizações, se as pessoas estão aos tapas lá. Tem um tempo que eu não vou lá. Mas esse lugar do meio, que é um lugar desabitado, porque ele não é coisa nenhuma, até alguém se sentar lá e ele passar a ser um lugar problemático, um lugar
de grande intensidade, porque ali está se perguntando o que é. E essa é a pergunta da filosofia. O que é? O que é isso? Ou o que é o que é? Quer dizer, o que é o real? A realidade, o ser, se chamou, Deus, a razão. O que tenha passado nas diversas épocas como sendo a realidade e sua verdade, porque está procurando a verdade quando se pergunta o que algo é. Então, uma discussão que se pôs ali entre os sofistas e Sócrates, contada por Platão, que portanto a incorporou e que ficou com Aristóteles, e aí, tendo Platão e tendo Aristóteles, não vou dizer que os outros são dispensáveis, mas esses vieram de lá para cá até muito recentemente. Hoje estão em crise. E aí, naturalmente, eu não vou dizer crise, aquele negócio que os chineses chamam, que é ao mesmo tempo oportunidade e perigo, falei. Mas é isso, nós estamos num momento temerário, assustador, mas também, não vou dizer jubiloso, porque tem muita coisa em risco de morte, mas excitante, porque nós estamos sendo obrigados a encontrar modos novos de pensar e a não repetir. Acho que já foram dados, porque esses cansaram. Então, uma das questões que se pôs ali foi: o que nós dizemos precisa ser útil, e é o que dizem os sofistas, útil à cidade. Por isso é que eles vão para as assembleias e para os tribunais. Num outro diálogo de Platão, tendo Sócrates como o personagem, né, que é o Gorgias. Gorgias é um dos grandes sofistas, Gorgias e Protágoras. Ele foi extremamente maltratado nesse diálogo, maltratado por Platão. Eu imagino que Sócrates tivesse respeito por ele, porque um dos fragmentos que nós só temos fragmentos daquela época, né, que nós temos de Gorgias, e que poderia ter sido a primeira frase do livro dele, sobre a natureza e a verdade, era: nem ser nem não ser são. É preciso ser um grande filósofo para depois escrever um livro sobre uma afirmação tão extraordinária, né? Então, imagino que Sócrates o tenha respeitado, até porque ele era um poderoso argumentador, Gorgias. Mas Platão tratou muito mal. E a pergunta inicial ali, que alguém fez e depois Sócrates e Gorgias foram desenvolver, é: qual é a arte dos sofistas? E Gorgias respondeu: é o discurso. Bom, mas os professores de matemática também fazem discursos, e até os de educação física, na medida em que ensinam coisas que depois os seus alunos têm que reproduzir e corrigem. Tem aí uma estrutura de discurso. Ah, não, mas são os discursos mais úteis, que tratam das coisas mais importantes. Então, o que são as coisas mais importantes? São aquelas que se passam nos tribunais e nas assembleias. E o que é útil? É convencer. Então, foi posta aí desde o início uma disparidade entre utilidade e verdade, de modo que nós somos herdeiros da ideia de que a verdade não precisa ser útil, a verdade se basta em ser verdadeira. Você quer perguntar alguma coisa? Lembra que eu sou surdo. Teve uma pergunta aqui sobre se não haveria um autoritarismo em
na atitude de Sócrates, de determinar quem é sábio e quem não é. Não era esse o trabalho de Sócrates. Então fala mais de Platão, né? Mesmo de Platão. Sábios são os deuses. Então, muito rapidamente, para honrar a sua pergunta, quando você botou Platão agora, o pensamento de Platão nos diz que o que há mais realmente, com maior qualidade de realidade, porque é eterno, é imutável, ele chamou de ideia, sem i, não era uma ideia na cabeça de um sujeito, ideia, que é a forma pura de algo, a forma, a palavra essência não podia ser usada naquela época, mas a gente poderia dizer para entender melhor, a essência. E ela existe em si, e ela é copiada pelas coisas sensíveis aqui do nosso mundo, por exemplo, por esse giz. Ele é uma cópia da ideia do modelo, é como modelo e cópia. Um modelo sem cópia não é nada, é vazio. E uma cópia tem que ter modelo. Não tem aqui uma relação importante. Então ele não estava dizendo, realidade só tem uma, que são as ideias. Não, as cópias também são realidade, mas de segunda ordem. Porque uma cópia é sempre uma deformação. E aí tem todo um desenvolvimento enorme, etc. E basicamente, eu citei o Menon, mas não falei dele, né? Então digo agora, a ideia de Platão aqui no Menon, de Sócrates, talvez, é de que a alma, nós temos alma, a alma contemplou as ideias que estão próximas dos deuses. E depois, quando veio habitar um corpo, esqueceu, porque o corpo fica demandando, e a alma atendendo, a alma que é o princípio ativo da pessoa, né? Fica atendendo, e vai se esquecendo daquilo que ela sabe. A pergunta do amigo de Sócrates era se era possível saber e não saber ao mesmo tempo. E Sócrates respondeu, sim, claro. Mas como assim, claro? Não são o contrário um do outro? Ele disse, não, porque você só esquece o que você sabe. Se você esquecer, é porque você sabe. Você só não se lembra mais do que você sabe. E você tem que se lembrar. Esse é o trabalho da filosofia. Fazer lembrar. Né? E por isso também, que é a parte da almoa, se afastar do corpo. Que, segundo Platão, Sócrates teria chamado de o túmulo da alma. Portanto, o momento mais próximo da verdade é a morte. É o momento em que a alma se liberta do corpo que a aprisionou e volta para junto dos seus deuses ou das ideias. Havia uma flutuação aqui. Platão dizia as ideias, mas também dizia os deuses. A alma vai para perto da procissão celeste dos deuses. Havia várias maneiras de dizer que há um nível de realidade superior que não invalida a realidade do outro nível, do nível sensível, mas que é inferior, porque é cópia. E onde está a verdade? Lá nos deuses, lá nas ideias, que não são ideias na nossa cabeça, são contemplações que nós tivemos, a alma, perdemos, mas podemos lembrar. Vamos chegar o mais perto possível, mas nunca vamos ter a verdade. Então, nós, na verdade, jamais seremos sábios. Seremos sempre amigos da sabedoria. Isso é a filosofia. Amizade é a sabedoria. Sábios são os deuses. Então, ele, na verdade, não estava julgando quem é sábio e quem não é sábio. Ninguém sabe. E é por isso que um diálogo é possível. E hoje não é, porque todo mundo sabe. Sabe que o outro está errado e que tem que ser eliminado, portanto. Aí o carro pega. Bom, então essa discussão sobre se a filosofia, a linguagem, aquilo que nós fazemos, vamos chamar muito
anacronicamente os intelectuais fazem, precisa ser útil à polis, à cidade, ou não precisa? Porque a verdade, sendo algo da ordem sagrada, e o caminho da pessoa, das pessoas, que em conjunto, no diálogo, que é uma forma de amor, se encaminham para o mais perto possível da verdade que não possuem e jamais possuirão, mas podem chegar muito perto, e isso dá uma felicidade, que é o objetivo ético da vida, enquanto da felicidade, isso dá uma felicidade que a ignorância, que se ignora, quer dizer, que sequer sabe que é ignorante e acha que sabe tudo, não dá. Então a verdade valeria em si mesma, por ser verdade. Então essa foi uma discussão séria ali, e a segunda hipótese venceu. E venceu sobretudo porque houve Aristóteles, aluno de Platão. Vejam que eu não digo discípulo, porque ele foi aluno, foi discípulo, escreveu diálogos com os mesmos títulos dos diálogos de Platão, que se perderam, mas depois ele foi mesmo adversário, enquanto ainda estava na academia de Platão. Ele foi aluno de Platão desde os 18 anos até a morte de Platão, aos 80 dele, Platão. Passou muito tempo na academia, onde deve ter sido professor, como aluno, discípulo, estranhador e opositor. E ele, Aristóteles, construiu o primeiro mega sistema, onde tinha tudo, dos astros e os movimentos dos planetas, pelo ser e a verdade, o ser da verdade, a verdade do ser, a física, aquilo que explica que quando eu solto o giz ele cai, e a ética, a poética, a retórica, a política, a lógica, enfim, tudo estava ali no sistema de Aristóteles. Primeiro mega sistema, e depois a filosofia foi por esse caminho. Não era o único que ela podia ir, não. Se tiver uma hora aí eu falo sobre isso, mas aí falar agora já é me desviar demais. Não era o único. Sócrates, o mestre de todo mundo, fez aparentemente 2 perguntas ou mandamentos. Um mandamento que nem era dele, estava nos templos, estava impresso nas paredes dos templos gregos. Quando Alexandre, o Grande da Macedônia, resolveu tornar grego todo o mundo, e o mundo era para o Oriente, que foi até o Afeganistão, lá tem uma pedra que assinala o mais longe que Alexandre foi, né? Afeganistão, é longe, onde está escrita essa frase de Sócrates, que é: conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se, mas derivado daí, conhecer, buscar a verdade, ficou sendo o que a filosofia é. Que a grande filosofia, aquela que quando a gente escreve um livro de filosofia, que não é em vários volumes, né, vai se ocupar só com esses grandes sistemas. Mas Sócrates também perguntava a quem se aproximava dele e era jovem. Isso era uma limitação da filosofia, ela era para os jovens, que era para iniciá-los na vida da filosofia platônica, aristotélica. Sócrates perguntava: você está cuidando de si? Então há uma derivação que foi chamada das escolas menores, que é um desaforo, são escolas fabulosas. As escolas menores que se ocuparam disso, não da verdade, mas da felicidade, da busca da felicidade, a filosofia ajudando essa busca. Uma busca que se faz cuidando de si mesmo, o cuidado de si, as técnicas de si, na busca da felicidade. Os estoicos, epicuristas, os céticos, os cínicos, né? As tais escolas menores.
são praticamente da mesma época, e as duas têm Sócrates como referência. Mas o Sócrates que ficou para nós nos grandes sistemas, e aí Aristóteles foi o grande formulador do primeiro grande sistema, e depois foi sistema, escola, os sistemas se opondo, né? A resposta desses é: vale a verdade vale por si, ela tem uma imensa dignidade, porque é o que mais nos aproxima da natureza divina da sabedoria. A utilidade, quer dizer, a aplicabilidade, seria uma espécie de abastardamento, de redução da verdade a um fim determinado, um fim humano. Não é por aí. Ora, eu comecei essa aula dizendo: o que interessa a esse curso, e aí essa digressão toda foi para voltar agora e dizer o que é interesse, né? Vou já, porque tem uma pergunta aqui. Mas sim, essa pergunta que você está falando sobre o Sócrates, como você está, ela começa ela começa a se Platão, assim, do lado, ou não? A pergunta aqui foi se a pergunta de Sócrates, você está cuidando de si, começou a ser posta de lado quando Platão entronizou a pergunta da verdade, né? A questão sobre a verdade. Elas são, na verdade, paralelas. Platão saiu um pouco antes, século IV, as escolas chamadas menores, o último ano do século IV, o primeiro ano do século III, né? Foi a fundação da escola estoica. Mas os cínicos, que são a escola mais violenta desse cuidado de si, já são contemporâneos de Sócrates, né? Alunos de Sócrates, tanto quanto Platão foi. Depois a escola se estendeu e teve outras derivações, chegou até Roma e tal. Então, elas foram... É possível imaginar que elas tenham sido concorrentes, que houvesse disputa para trazer alunos para sua academia, a de Platão, ou para o liceu. O liceu de Aristóteles já é um pouco posterior. Mas para a academia de Platão, em vez de ir para a de Antístenes, que ia ficar fazendo a pergunta sobre o que vale isso. Você está cuidando de si, etc. Mas, enfim, foram relativamente contemporâneos. O que há é que, por motivos que talvez tenham sido acidentais, né, Platão predominou. E Platão interpretou o conhece-te a ti mesmo e não deu nenhuma atenção ao você está cuidando de si. E o conhece-te a ti mesmo colocou a filosofia no plano do conhecimento e, consequentemente, da verdade. E não no plano do trabalho sobre si e, consequentemente, da felicidade. E essas escolas menores acabaram ficando no subterrâneo da filosofia. De vez em quando elas davam uma esguichada no geyser. E tem já muitos anos que eu tenho trazido para cá a ideia de que, ou bem a filosofia ouve aqueles, os estoicos, sobretudo, estoicos, epicuristas e céticos, ou bem ela ouve aqueles e vai para perto da vida, das nossas vidas comuns, cola nas nossas vidas comuns, ou se ela quiser ficar como grandes sistemas, é possível que ela tenha acabado mesmo, e que tenha acabado até no século XIX, onde Hegel construiu o último grande sistema, e depois veio Nietzsche e destruiu tudo, né? Então tem que chegar aqui, perto da vida, tão grudado na vida quanto possível, como talvez tenha sido com Sócrates, que viveu disso e morreu disso. Sócrates morreu de filosofia, né? Não é um bom destino, naturalmente, para os filósofos, mas é uma indicação de que os grandes sistemas, que são formidáveis, fizeram coisas fabulosas, deles saíram as ciências, o direito, a moral,
né, foram se tornando autônomas da filosofia e encheram a nossa história, a história do Ocidente. Boa coisa, mas isso pode ter acabado, e a filosofia tem agora que se lembrar de que houve um momento que não predominou, mas que está na hora de chamar de volta, e que é esse dos estoicos, vamos dizer assim, dos estoicos. Grudar na vida e nas relações. Um dos filósofos estoicos, foi Cícero, já romano, e ele um dia pediu desculpas aos seus companheiros por não ter vindo à sagrada reunião semanal que eles tinham lá. E por que não veio? Porque tinha ficado chorando a morte do seu melhor amigo. Isso deu origem ao livro onde ele diz isso, que é sobre a amizade. Ora, chorar a morte do seu melhor amigo, em vez de ir para junto dos seus companheiros de percurso, de caminhada, tratar das coisas comuns, dos assuntos comuns, ele mesmo viu como quando a gente não honra os deuses, quando a gente peca contra os deuses, é o que isso? Heresia, né? Não é heresia, não. Blasfêmia, é uma coisa assim. Foi uma blasfêmia ele ter feito isso. Ele devia ter ido e colocar entre as coisas comuns, aquelas de que se trata nas nossas vidas, a morte do seu amigo. Mas ele se separou do comum e ficou chorando a morte e não foi à reunião. Então, por aí vocês têm uma ideia do que ali fervilhou, e eles diziam mesmo, não são aquelas abstrações dos gregos, do que ali fervilhou e morreu, ficou. E que talvez, estou muito convencido que sim, a gente deva trazer para cá, agora, para junto de nós, e botar a filosofia no plano das nossas vidas comuns e do que nós fazemos em comum com as nossas vidas comuns. A fabricação do comum, da comunidade, isso aqui é uma comunidade, né? A fabricação do comum é o que a filosofia deve nos ajudar a fazer, ou possivelmente já acabou, e quem diz que ela acabou tem razão, eu digo que não, vamos discutir isso. Eu queria saber em que contexto Sócrates disse isso, de você precisa cuidar de si, porque eu já ouvi várias abordagens sobre Sócrates e eu nunca tinha escutado. Essa aí, a pergunta, já. Você quer junto, né? Porque eu acho curioso que a gente está tendo um ressurgimento das escolas de autoconhecimento. Nunca foi tão popular cursos de estoicismo na internet, por exemplo. É verdade. Aprenda as histórias, aprenda a saber qual é a simplicidade da vida, conheça o que é verdade para você, como você pode se desenvolver. Então tem uma série de coachings, né? Mas a impressão que eu tenho é que essas escolas de autoconhecimento também voltaram e ressurgiram nessa confusão sobre verdade. Dá para juntar então as duas. Como é teu nome? Amanda e Gilberto fizeram aqui duas perguntas que eu vou tentar juntar. A primeira da Amanda é: em que contexto Sócrates dizia essas coisas do você está cuidando de si? Sócrates recebia os jovens que tinham interesse em entrar na cidade para ser políticos, guerreiros, legisladores. Ou seja, tinham interesse em entrar na cidade de uma maneira que os sofistas podiam prepará-lo. Aprenda a oratória, aprenda a retórica, vá lá para convencer, comande, seja um tirano. Que era uma discussão na época. Tirania, democracia, estavam se degladiando para ver quem chega no poder, fica, né? Chegava uma, saía, voltavam os tiranos, 7 tiranos, não sei o quê. O que Sócrates dizia é: vem cá, você não pode se conhecer se você não cuidar de si.
Você só pode perguntar quem eu sou se você tiver cuidado consigo mesmo. Senão você vai deixar que alguém diga quem você é. O sofista dirá. Então a pergunta, você está cuidando de si? Era a preliminar. Talvez, se a gente botasse aqui Sócrates para fazer uma prova de filosofia e perguntasse qual é a mais importante questão filosófica, a resposta dele fosse: você está cuidando de si? E um professor daria 0 para essa questão, porque a pergunta mais importante é: conheça-se a si mesmo, conhece-te a ti mesmo. E ele diria: não, você não pode se conhecer se não tiver previamente cuidado de si. Então o contexto é esse, e é um contexto público, né? Em que as pessoas o estão procurando, não para aprender com ele o que elas são, mas elas não sabendo quem são e ele não sabendo quem é, para se cuidarem juntos. Ele estando mais adiante nesse caminho de se cuidar, porque já está velho, mas ele não vai ensinar para a pessoa o que ela é ela que tem que procurar. E aí, Gilberto? O desenvolvimento disto, e que foi feito sobretudo pelas escolas, o estoicismo e o epicurismo é primo irmão do estoicismo. A diferença, assim, é que o estoicismo como é que se define felicidade? Fim é felicidade. Para o estoicismo, a felicidade era a ausência de sofrimento, se definia negativamente. E para o epicurismo era o prazer. Por isso, até hoje, nós associamos a palavra epicurista à pessoa que se concede prazeres, né? Bom de mesa, bebe bem, bom de mesa de cama, vamos dizer assim, bebe bem, come bem, é sofisticado. E não era nada disso na origem. O Epicuro, que foi naturalmente o fundador do epicurismo, saúde. Epicuro dizia: eu preciso de muito pouca coisa para ser feliz. Pão para matar a minha fome, água para matar a minha sede, o resto sou eu trabalhando comigo mesmo. Então, o prazer não se confunde com a exacerbação do prazer que nós acabamos atribuindo aos epicuristas por oposição aos estoicos. Por que talvez tenhamos feito isso? Porque os estoicos tinham uma moral, e é de moral que se trata quando você está falando de felicidade, né? Tinham uma moral que pôde ser em parte assimilada pelo cristianismo quando ele chegou. Os estoicos atravessaram a fronteira do cristianismo por uns 2 séculos ainda, né? Porque eles falavam, trabalho sobre si era exame de consciência, é o termo deles, e o pensamento cristão assumiu. Exame de consciência, transcendência, passar acima de si mesmo, ser melhor do que si mesmo, transcendência, abstenção, abster-se de fazer aquilo que no exame de consciência a gente viu que naquele dia nós tínhamos feito mal e não nos merecia, e nos afastava da felicidade. Então, uma série de termos que expressam o espírito do estoicismo, né, que o cristianismo pôde incorporar, enquanto o epicurismo já estava sendo visto nesse sentido do sujeito que tem a arte de comer, isso é mais ou menos literal, línguas de beija-flor, não, línguas, acho que de rouxinol, línguas de rouxinol banhadas no mel do Épiro, que era da Grécia, com o vinho de Quíos, também da Grécia. E eles eram representados, os epicuristas, como homens gordos, enquanto os estoicos eram magros, ascéticos, né? Isso não corresponde às escolas, mas correspondeu a uma apreensão social dessas escolas. E isso foi altamente combatido pelo cristianismo, porque punha o corpo em cena, né? Por que você acha que voltaram agora? Tem tanto curso de epicurismo e Também. estoicismo na internet. Por que voltaram? Que é basicamente a sua pergunta. Eu entendo que há uma percepção
de que a filosofia, como sistemas fechados, que nos garantem a verdade, perderam espaço. Não é mais disso que se trata na nossa época convulsionada, nossa época da pós-verdade, das simulações, dos simulacros, das polarizações, né? De um mundo planetarizado pela eficácia tecnológica, em que se trata do consumo, da demanda, da satisfação dos desejos, né? E por aí, então, essas escolas que trataram historicamente do si mesmo de cada um, em busca da sua felicidade, tenham agora um lugar, porque trata-se de ser feliz, ser-se feliz. Não era esse o modo de ser dos estoicos e dos epicuristas. Epicuro, por exemplo, ele abriu o seu jardim, por isso que eu gosto tanto da metáfora do jardim, dei aula no jardim aqui quando a gente saiu da quarentena, né? Ele abriu o seu jardim em Atenas, na sua casa em Atenas, para que as pessoas pudessem ir lá conversar sobre as coisas correntes. Então não era uma busca individual da sua satisfação pessoal para a sua felicidade pessoal. Esse era o caminho que se tinha que seguir, mas não se seguia sozinho. Havia outros caminhos cruzados ali. Então, jovens iam para lá como iam para a Academia de Platão ou para o Liceu de Aristóteles, mas velhos também. Por quê? Porque os velhos precisam aprender a morrer. E aprender a morrer é um modo de conquista da felicidade, né? Mulheres não eram admitidas na academia e no liceu, lá eram, porque elas vivem as vidas comuns que os homens também vivem. E aí tem sempre um aposto, inclusive prostitutas arrependidas. Não sei por que tem isso, mas tá. Mulheres, inclusive prostitutas arrependidas. Então, jovens, velhos, homens, mulheres, escravos. Um dos grandes filósofos desse tempo, Epiteto, foi um escravo, é um liberto. Esses escravos libertos iam ser professores da classe alta, dos patrícios, né? Dos filhos dos patrícios em Roma. Então, o volume de interações necessário para cada um poder se conquistar no seu caminho é muito diferente desse regime coach, seja feliz com você mesmo, né? As interações eram necessárias. Então, a gente conhece muito, porque muitíssimo se perdeu dos epicuristas. Os estoicos até ficaram coisas porque o cristianismo adotou, né? Mas dos epicuristas, quando veio o Renascimento, e eles resolveram então acabar com a Idade Média, bater em Aristóteles e, entre outras coisas, restaurar o epicurismo. Então, quando foi encontrado o grande livro do epicurismo romano, os outros estavam perdidos, que foi Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio. Isso foi uma festa em Florença, que justificou a criação da nova academia e a coroação de um filósofo da época, Marcílio Fitino, como o novo Platão, né? Então, de repente, o epicurismo ali apareceu como uma ressuscitação de uma mítica Grécia-Roma, que tinha sido depois acachapada pela Idade Média, cristã, religiosa, teológica, metafísica, etc., e que agora eles recuperariam. Não foi o que aconteceu exatamente, né? Pelo contrário, veio uma filosofia altamente racionalista, veio Descartes, e o corpo dançou de novo, mas teve ali essa espécie de ressuscitação, que pode estar acontecendo agora também, mas no sentido altamente individualista, que não era o deles. Aí eu estava dizendo, a gente os conhece muito pelas cartas. Quer dizer, o jovem que escreve para o mais velho,
que ele supõe que já está adiante no mesmo caminho de sabedoria que ele, o jovem, está procurando, e que pede conselho. E o mais velho dirá: nós não estamos no mesmo caminho, o meu é o meu, o seu é o seu, mas eu posso ajudar você no seu caminho a partir de coisas que estão no meu, e você vê aí se pega ou não pega. Então nós temos, por exemplo, Sêneca com Lucílio, jovem, Lucílio, Sêneca, o mais velho, sobre todas as coisas. Carta sobre a morte, enorme abundância, chegou a ser publicado como um volume separado, como nós hoje, né? As cartas sobre a morte, a Lucílio, e todas as coisas, política e tal, de modo que havia interfaces, os caminhos não eram de eremitas, de ascetas, né? ou de autocomplacentes, que vão ser felizes consigo mesmos, porque, sei lá, são bem vistos, todo mundo gosta deles, que é o que os coaches epicuristas, estoicos, né, sobretudo, estão fazendo. Surgiu esse ponto na aula de Lamarck, na semana passada, justamente o que você apontou como, de repente, tudo virou moda, e ele apontou exatamente isso, porque na leitura dele, uma interpretação fundamentalista do filósofo, como forma de sustentar o interindividualismo. Parece que a base de todo o movimento dos cervejeiros, né, que fazem cerveja individual, tem o seu próprio prazer, fabrica sua própria cerveja, seja feliz com os seus próprios ingredientes. E os anarcocapitalistas, eu achei que isso era brincadeira. Eu falei assim, eu achei que isso era coisa do Paulo e Paulo, nem sabia que isso existia. Corrente filosófica falando isso. Aí ele falou, não, e se você fazer a leitura e você lê os filósofos originais, você vê que é uma leitura totalmente fundamentalista, assim, para justificar o interindividualismo. E o empreendedorismo. Todo mundo agora é um empreendedor de si. E isso corresponde. Peraí, eu tenho que voltar aqui para o pessoal do remoto, desculpa. Então tem pergunta aqui da Arlete comentando. Tem sua, mas já vai, eu ainda não ouvi a sua. Da Arlete comentando a questão dos anarcocapitalistas, e tem outras, né? Os capitalistas alternativos, que passam perto dos anarcocapitalistas, e tudo isso aponta na direção do individual, da autossatisfação, do individualismo. O individualismo é uma das características da nossa cultura e sociedade, das nossas culturas, no plural, e sociedades pós-modernas, que são o individualismo, o hedonismo, a satisfação dos prazeres, o utilitarismo em relação a tudo que nós não somos. Então, o consumismo, individualismo, hedonismo e consumismo. E o consumismo significa usar para si, para a sua felicidade, né? Para a sua satisfação. Não vamos usar a palavra felicidade aqui, que é tão digna, né? Para a sua satisfação de tudo, inclusive de corpos, subjetividades, e aí tudo que vem de machismo, racismo, são maneiras de usar o outro para seu proveito e prazer, considerando-se no direito disso, porque é-se um indivíduo que precisa satisfazer a qualquer custo as suas necessidades, quer dizer, os seus desejos, para ter os seus prazeres. É a essência do hedonismo individualista, né? Então, o retorno dessas retóricas estoicas, epicuristas, retóricas, sublinho bem a palavra, não corresponde, não estou querendo me colocar aqui agora como o puro contra essas deturpações, não corresponde ao que eu tenho chamado desde não sei quando, Aninha, 17, trazer a filosofia para junto da vida, por aí, né? Hein? Desde que você me conhece, então isso faz 15 anos. Não, mas aquele projeto
começou na 16, né? 16. 16, então. Que eu estou sempre dizendo, ou a filosofia vem para junto da vida, cola nela, se faz sua pele, de modo que o que será a filosofia? Refletir sobre a vida que nós vamos vivendo enquanto a vivemos. E não tomar mais a distância, pôr o corpo dentro, trazer o corpo de volta, as suas paixões e seus desejos, mas na construção do comum, das nossas vidas comuns e do que nós fazemos em comum com as nossas vidas comuns, enquanto as vamos vivendo e refletindo sobre a vida que vamos vivendo enquanto vamos refletindo. Esse emaranhado aí não é tão difícil assim. E é o interesse, a palavra apareceu de novo, é o interesse desse curso, que eu vou dizer já, assim que dá a primeira letra só. Amanda. Eu falo comigo no Twitter. Eu ia falar. Você falou que essa felicidade buscada no epicurismo e no estoicismo, ela considerava o todo. Tem algumas bases espirituais e religiosas também consideram assim, esse todo, de falar que o universo é todo mundo. Tinha alguma crença assim entre eles, já que para eles a felicidade tinha que girar em torno não só do meu individualismo, mas saber de como você está? Tinha alguma crença? Você leu o volume dos gregos da minha série Os Assassinos do Sol, uma história dos paradigmas filosóficos, o volume dos gregos, a sua pergunta está lá, vou responder agora. Amanda fez uma boa pergunta aqui sobre se havia nos estoicos epicuristas, eu digo nos estoicos sim, os epicuristas não, uma intuição religiosa, né, ou proto-religiosa do todo, da totalidade. Né? Sim, eu vou dizer por quê, mas tem uma pergunta aqui antes. Seguinte, André, pessoal, só um comentário pode ajudar, assim, nisso que o Gilberto colocou, essa reflexão que eu fiz sobre a emergência do individualismo, estava lembrando assim, nessa época de cancelamento, de bolha de opinião, câmara de eco na rede social, tudo, né, toda a possibilidade de diálogo, intercâmbio, ela fica meio que travada, né? E aí eu estava me lembrando, por exemplo, na troca que a gente tem hoje movimentos, por exemplo, de extrema direita, hoje está mais da extrema direita, e do homeschooling, por exemplo, é muito isso, né? Não, meus filhos não vão para o colégio, porque o colégio quando a educação não é meramente transmissão de conhecimento, é um processo de socialização, de troca, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, a volta da reflexão sobre. Mas são perguntas separadas, eu vou primeiro na da Amanda. Amanda, o epicurismo é totalmente materialista, não há Deus, não há deuses, né? Tudo são átomos, é uma definição que já vinha dos pré-socráticos, Demócrito, Leucipo, já tinham definido a realidade como átomos e vazio. Tudo que existe é átomo e vazio. E no vazio esses átomos se combinam de determinadas maneiras e fazem os corpos. Bom, isso é uma definição estritamente materialista que Epicuro retomou. Os estoicos não. Os estoicos veem a natureza, que é mais importante do que a razão. Aqui foi uma grande virada que infelizmente foi encerrada depois, né? E que nós vamos ter que retomar, não que a natureza seja mais importante do que a razão, mas é que agora, isso é o segundo tema da aula de hoje, não vai dar, mas não tem importância, né? Mas é que agora nós estamos totalmente dentro da natureza. Essa linha do fora aqui dançou. Quando o morcego nos beijou,
animal passou para outro animal um vírus do qual o primeiro não morre, mas o segundo morre. Então nós estamos na natureza. E, aliás, a ideia de meio ambiente só quer dizer isso. O nosso ambiente é a natureza, em cujo meio nós habitamos. E que nós influenciamos, essa ideia do antropoceno, a época geológica em que nós vivemos. O antropoceno é caracterizado como toda a ação humana produz um efeito geológico imediato. E a natureza reage geologicamente sobre os humanos e suas ações. Isso é que eleva o nível dos mares, o degelo das calotas polares e o desaparecimento das ilhas da Micronésia por causa da subida do nível dos mares, por causa do aquecimento global, por causa nós é a natureza, né? Então nós estamos dentro agora. A ideia de que a natureza é que é o grande barato, que a natureza é a lei, ela não é contornável, né? Essa ideia é uma ideia estoica. Então a natureza e nós com ela. Nós somos entes naturais, nós fazemos parte da natureza, nós sofremos dela. Se formos sábios, não sofreremos. Digressão de novo. Os estoicos ensinavam o seguinte: se você quiser conhecer a natureza, como se a sua razão fosse superior a ela e ela fosse simplesmente objeto da sua razão, você vai sofrer, porque ela não se dá a conhecer assim. Você é menor do que ela. Então, não conheça. É chamado agnosia. Gnose é o conhecimento. Se você quiser dizer sobre a natureza coisas sábias, que encerram então verdades, você vai se ferrar também. Porque a natureza não se deixa dizer por um ente natural que é menor do que ela, que está no todo, não está fora do todo. Então, afasia, nada a dizer. Se você quiser transformar a natureza em seu benefício, que é o trabalho da técnica, né? Transformar a natureza em benefício da humanidade, foi definido assim. Você vai se dar mal também, porque a natureza é a lei, e a sua ação técnica não pode derrubar a lei, ela vai arranhar, ela vai, enfim, fazer alguma coisa e a natureza vai reagir. E se você sofrer com a natureza, por exemplo, medo da morte, você vai morrer, cara. Faz parte da vida você morrer. Não devia fazer parte da vida você viver com medo da morte, porque você vai morrer. Ter medo da morte é uma tolice, porque faz com que você não seja feliz enquanto vive. Você só está morto depois que não está mais vivo. Só os outros sabem que você morreu. Até você morrer, você está vivo. Viva essa vida. Então, não sofrer, não conhecer, não dizer, agnosia, afasia, apraxia, não agir no sentido de transformar, e não sofrer, ataraxia. Aí a gente pode dizer, bom, mas isso aí é uma tristeza. Você bota o sujeito, né, numa posição de subordinação completa. Tudo é negativo aí, não faça isso, não faça aquilo. Não é. É uma sabedoria que eles estão ensinando. Eu sempre comparo com os carvalhos e os caniços, né? Imaginem um grande vendaval. Isso é a natureza desordenada, né? Mas aquilo é uma lei. O grande vendaval não é um acaso, aquilo obedece a uma relação de causas e efeitos, que não é a que Aristóteles inventou, causa vem antes, efeito depois, tem outras. Bom, mas aí não vou entrar nisso. O que fazem os carvalhos, que são robustos e orgulhosos? Enfrentam a ventania de peito aberto. A ventania arranca os carvalhos, arranca suas raízes, joga pelos ares, como a gente vê, os tornados, os tufões, não sei o que, né? Bom, o que fazem os caniços? Eles se dobram. O vento passa por cima, enquanto o vento acaba, ele volta. Essa é a sabedoria, saber lidar com a natureza e viver com ela. Então, essa noção de natureza como lei
mais importante do que o que a gente possa fazer com a razão, a linguagem, a nossa ação e os nossos sentimentos com ela, era uma ideia de totalidade. E o mundo, quer dizer, a natureza, tinha uma alma, e Deus era a alma do mundo. Tem aí uma ideia religiosa. Por isso que o cristianismo pôde admitir, claro, Deus, a alma do mundo, não pode, porque é o criador de todas as coisas. A ideia de criação não é uma ideia grega, nem romana. Mas Deus, a alma do mundo, é uma ideia religiosa, da qual decorre uma outra, que essa, francamente, os cristãos assumiram, que é a da... acabei de me lembrar, acabei de me esquecer. Não se faz 76 anos impunemente. A da providência. Existe uma providência, só basta botar o divina junto que a gente está em pleno cristianismo, a providência divina. Por quê? Porque a natureza sendo a totalidade do que há e Deus sendo a alma do mundo, daí decorre para nós humanos que Deus providencia. Deus nos dá as possibilidades de lidarmos com a natureza, que nós podemos usar mal, nos opondo a ela, ou bem, não nos submetendo, mas vivendo sabiamente com ela. Bons esses caras. André, deixa eu me lembrar da sua pergunta. Não, é que essa coisa que nessa conjuntura individualismo, que na verdade é uma extensão do individualismo e do meio que uma rejeição ao diálogo, à interação social, à troca, Isso. de troca. Isso. E nisso eu lembrei do homeschooling, uma proposta de direito que o mundo inteiro, uma rejeição à escola. Né? Assim, eu vou educar meus filhos em casa. Sim. Exatamente, e o homeschooling, essa coisa toda. Então, pergunta do André. Essa ascensão do individualismo que caracteriza a nossa época pós-moderna. A gente vai chegar em pós-moderno e essas coisas vão ficar mais claras, né? Caiu, Aninha. Ficou até agora, hein? Foi bom, mas agora também a Alexia tem que ir. Já foi, por isso que caiu. Tá bom. Então, já não posso mais dizer, mas pessoal que está aí, a não ser que a gente tenha voltado o Wi-Fi daqui, né? Isso se opõe à vontade de diálogo, de estar junto com os outros, de socializar em todos os sentidos, quer dizer, estar junto com os outros fraternamente, vivendo com os outros, e botar seus filhos nas escolas para socializar. Aí não, porque melhor aprender com a família. Porque aí a família, que é uma espécie de indivíduo coletivo, reproduz na criança esse indivíduo coletivo e não deixa que ele seja deformado pela sociedade. Então, o individualismo é altamente antissocial. E as redes sociais que são criadas para substituir as sociedades em que nós antes vivíamos, né, presencialmente, não deviam se chamar redes sociais. Redes sociotécnicas, ou redes técnicas, ou redes tecnológicas, ou for, ok, mas redes sociais elas não são. O pessoal que está saindo do Twitter agora está saindo por causa da violência, dos cancelamentos, do regime de cancelamento, das violências da opinião. A pessoa posta uma coisa e aí vem uma enxurrada de opiniões que a rigor ninguém pediu, né? Quer conversar? Vamos conversar. Agora não me cancela porque eu disse uma coisa que você não concorda. Mas é o que está acontecendo, as pessoas estão saindo, né? Então, sim, quer dizer, a grande subida do individualismo dá nessa retirada de nós, dos nossos filhos, do social. E isso produz uma ideologia individualista de direita, que é o de que eu sou imbrochável. Pronto. E aí o resto é brocha. Desses cursos de se descubra e entenda
Por isso que eu me aposentei há 22 anos como professor e nunca saí de sala de aula. Isso aqui é um coletivo, aqui a gente conversa. Né? E eu podia ficar, eu quando era criança, eu queria ser eremita. Né? E santo. Nada mesmo. E eu podia agora ficar na reflexão, eu quero estar aqui, quero estar na sala de aula, quero estar junto com vocês, quero estar conversando. Então, eu não vou comprar livro de autoajuda. Porque as minhas respostas estão aqui. E as minhas respostas, no mais das vezes, que eu sou professor, são perguntas que eu não sei responder. Mas que, não sei, você sabe, a Amanda sabe, o Gilberto sabe, né? Supõe saber e vai me propor. E eu vou responder. E é basicamente o que foi essa aula aqui, que não é o padrão comum das nossas aulas, e eu gostei muito. Gostou, Nina? Hein? Voltamos. Voltamos. Aí Alexandre me disse, você gostou desse padrão de aula muito dialogado? Legal. Legal, né? Gostei. Também gostei. Gostei. Sucinto e absolutamente preciso. Então, só para a gente acabar? Só para a gente acabar. Hein? Você em Amapá gostou da interação com a aluna aqui do Rio de Janeiro? Desculpa, não ouvi esse padrão. Bom, então lá no começo da primeira frase, o que eu disse? Qual é o interesse desse curso? E aí fizemos essa digressão imensa, andamos juntos, adorei esse sistema. O curso nunca vai acabar com esse sistema, mas vamos dizer que eu estou do sistema chacrinha, um programa que acaba quando termina. Não precisa acabar porque nós temos vida pela frente e vamos estar juntos enquanto vocês quiserem. Mas o que eu queria dizer para começar essa aula é: há um interesse. Inter, esse é estar, verbo esse, é o verbo ser, no latim não tinha diferença entre ser e estar. É o verbo ser, estar, in, dentro. Então, dentro de que este curso está? E que por isso é uma preocupação, quer dizer, eu estou me ocupando de alguma coisa antes de saber definir essa coisa. Eu estou me ocupando, preocupando de uma coisa, porque desde já, antes de sabê-la, ela afeta a minha vida e eu suponho que a vida de todo mundo que está aqui. E essa coisa é a possibilidade de nós estarmos passando, porque os sinais estão por aí, já são presentes. Não é um futuro que virá e a gente olha assim, meio nebuloso ainda. Então aí, é a pós-verdade, é o trabalho do Gilberto na lupa, né? É a mentira. Né? Nós vivemos já sob a potência do falso. O falso intencional, não é o engano, o auto-engano, o falso. Portanto, o desamor à verdade. Mas o desamor à verdade é igualmente um desamor à realidade. A realidade do mundo, porque verdade não é verdade de nada, é verdade de algo. E esse algo a gente tem chamado mundo, ser, Deus, história, natureza, sujeito. Houve várias maneiras de encarar a pergunta implícita de toda a filosofia, né? Mas afinal de contas, quando eu digo que vou falar sobre o real, o que é real para mim? Mas Platão disse ideias e cópias, Aristóteles diz substância, forma e matéria reunidas, etc. E assim foi, né? E são opiniões, mas grandes opiniões, né? Fabulosas opiniões, mas são opiniões. O essencial é que, a partir de um determinado momento, na luta contra os sofistas, os filósofos tiveram que começar a dizer, antes de tudo, o que eles supunham ser o real, para depois poderem encontrar um caminho para conhecê-lo e chegar à sua verdade. Complicada essa equação, né? Meio circular,
Mas foi isso que a filosofia fez esse tempo todo, e nós passamos por vários momentos dela, e não foram coisas ótimas, agradáveis, né? Bom, nesse momento nós temos sinais abundantíssimos de que o real dançou, deu interesse pelo real mesmo. Nós estamos na época dos virtuais, dos hiperreais, dos algoritmos, né, das redes, e o que é muito bom em muitos sentidos. Então, atenção, nada de tecnofobia, pelo amor de Deus, né? Isso é uma regressão ressentida, reativa, não serve a ninguém. Ah, no meu tempo era melhor. Qual é o tempo que eu gosto mais? Século XIII. Me danei, né? Século XIII. No meu tempo era melhor. Meu tempo é agora, é aqui, exatamente, faltando 10 minutos para 1, no dia 19 de abril de 2023. É aqui, agora, né? Então, nada de tecnofobia, tudo, mas nós estamos acompanhando o esmaecimento, o desaparecimento. Não quero ser apocalíptico, não. É o fim. Pós-modernos, nas 2 últimas décadas do século passado, disseram muito isso: fim do real, fim da verdade, fim do sujeito, fim da representação, etc. Não, tá bom, mas tem alguma coisa em movimento aqui que é desconfortável e meio espantosa. E Sócrates disse: olha, o que move o pensamento é o espanto. Eu estou espantado, né? O interesse desse curso é comunicar o espanto da possibilidade, ou sobre a possibilidade de que nós estejamos passando de uma civilização do amor ao real e sua verdade para uma civilização em que isso não faz mais o menor sentido, de uma civilização de utopias, quer dizer, em que nós nos dirigíamos para um futuro que não alcançaríamos, mas que desejávamos ardentemente. Para pensar só na filosofia, a sabedoria não vamos alcançar, isso é coisa dos deuses, só Deus sabe. A gente diz isso, não diz até hoje, não, só Deus sabe. Ok, mas nós queremos nos dirigir para lá. Não tem mais isso quando os cenários de futuro hoje são distópicos, são pós-catastróficos, né? Pós-tsunâmicos. Então, muitas coisas estão acontecendo que legitimam um espanto, desconforto, eu ia dizer maravilhamento também, porque de repente nós estamos mudando de mundo, isso não é uma banalidade, né? Talvez esteja acontecendo agora pela primeira vez, talvez tenha acontecido lá no século VI, dos pré-socráticos, quando eles romperam com a época mítica, homérica, e talvez ali o mundo tenha mudado. Eu ia falar nisso nessa aula, mas falo na próxima, se der, né? E talvez não, talvez seja a primeira vez que a gente esteja mudando de mundo. E como vocês são jovens e eu tenho um objetivo de viver 100 anos, a gente já vai viver nesse mundo para o qual nós estamos mudando. Mas não dá simplesmente para então sacudir a poeira de 26 séculos e dizer: mundo novo, aqui me tens, né? E entrar nele com toda alegria, porque tem umas coisas aí mortais. Tá, nós estamos mudando de mundo, mas 1/3 a metade da humanidade não estão no mundo, nem no nosso, nem no próximo. Os pobres. Há 1/3 a metade da humanidade, segundo a linha de corte, que, se o mundo se define hoje pela eficácia tecnológica e o consumo, não pertencem ao mundo e não pertencerão. Uma parte das polarizações está aí, quem toma o partido deles e quem não toma o partido deles, né? Então, isso não é espantoso? A gente pode simplesmente continuar pensando, ou aliviar geral, vamos entrar num novo mundo, deixando para trás 3 bilhões de pessoas, mais ou menos 3 bilhões de pessoas, 800 milhões delas passando fome efetiva, isso quer dizer, podem morrer de fome, a qualquer momento, enquanto eu estou falando aqui, eu vou parar de falar, e outras
e outras coisas, quer dizer, as pessoas que foram expulsas do seu lugar e não chegam a outro lugar porque não são recebidas, os migrantes, os povos da água, como eu chamo, porque morrem no Mediterrâneo. Perdeu-se, está se perdendo, perde-se em certos setores do mundo e não em outros, mas enfim, isso tem que ser pensado, o sentido do que é o lugar próprio, do que é a habitação no mundo. Os gregos davam a essa ideia, habitar o mundo e habitá-lo permanentemente, com uma intenção de permanência, usavam para dizer isso a palavra ethos. Então há uma tremenda crise ética quando as pessoas são expulsas da Síria por motivos de guerra ou motivos religiosos, e vão navegar pelo Mediterrâneo e não são recebidas na Itália e morrem no mar. Elas não têm mais lugar. Então há uma crise de lugar, de ocupar um lugar. E isso tanto afeta os muito pobres, quanto afeta as periferias das cidades e os centros das cidades, onde as pessoas moram, dormem, famílias inteiras, e os prefeitos vão lá e colocam embaraços, coisas onde eles não podem deitar, etc. E outras coisas, né? O ódio circulante que alimenta as polarizações, ou é alimentado pelas polarizações, essa espécie de terror como um céu muito escuro, né? Que meio de chumbo, que abafa a nossa respiração no mundo, né? E que se dá nas guerras, nos atos terroristas, mas que é mais do que isso, né? Isso são coisas para serem pensadas ainda em conexão com as nossas vidas comuns, pela filosofia, na medida em que ela possa se fazer, e deve, e já fez, porque não poderá fazer de novo, ser a reflexão sobre as nossas vidas comuns e o que nós fazemos em comum com elas, enquanto nós as vamos vivendo, né? Vamos largar simplesmente isso? Quer dizer, há um sentimento de extraordinária perda, né? Perda muito vital nessa passagem, nessa mudança de mundo, nessa mudança de civilização, que é o que importa, é o que interessa. Então, tudo que eu vou dizer nesse curso, e espero de vocês as contribuições das suas perguntas, deve ir nessa direção. Nada de erudições, nada de grandes teorias, né? São sempre ensaios, tentativas de passar por um buraco e ver como é que se sai do outro lado. Ensaios. Os ensaios são como parafusos, eles vão passando, fazem sempre a mesma rotação, mas não passam sempre pelo mesmo lugar, né? Não são teorias que se provam, que se demonstram, tem, portanto, uma fragilidade. Não trabalham com conceitos, trabalham com palavras que pensam, que são sobrecarregadas, que têm história, que às vezes são cobertas de poeira do tempo, porque deixaram de ser usadas. De repente a gente sopra e pega essa palavra de volta e ela faz para nós uma alegria, abre uma potência de pensamento e de vida. Então o interesse desse curso é esse: far-se-á, sabe? Aristóteles, far-se-á ou não se fará, vai se completar ou não? Não vai se completar, evidentemente. Se um dia se completar, a gente tem que ir embora e não tem mais o que fazer. Vamos ficar, enquanto quisermos estar juntos aqui, nos alimentando desse interesse, desse estar dentro da vida que se pensa enquanto vive, né? E o motivo é esse que eu acabei de dizer, da mudança de civilização, da mudança de mundo. E aí, como eu já disse aqui também, real e verdade são as questões filosóficas, mas sempre vão estar cobertas e atravessadas, espicaçadas, por isso que nós dissemos juntos aqui nessa aula, né? Mas é verdade e real.
E o primeiro formulador, dentro da seu grande sistema, da relação entre verdade e real, foi Aristóteles. Como eu gosto de dizer, tem um texto de Aristóteles, Hermeneias, sobre a interpretação, que é como se fosse as palavras e as coisas de Aristóteles. O Foucault de Aristóteles, as palavras e as coisas, é esse, porque ele fala ali da relação entre as palavras e as coisas, entre o real e a verdade, né? Então, trazer o Aristóteles, remoçá-lo, dar uma angústia para ele, porque ele tem que estar aqui para corresponder a nós não o estamos chamando para virar aristotélicos. O outro século que eu gosto muito é o quarto, 13 e 4, eu não vou lá, vou trazer para cá, tentar trazer para cá, um Aristóteles que nos sirva. Isso é um arbítrio? É, porque Aristóteles não é isso, mas porque ou Aristóteles nos serve, lembram do interesse, né? Ou Aristóteles nos serve ou não serve. E a gente pode estudar a história da filosofia para saber o que Aristóteles disse. Ou a gente pode fazer a filosofia como uma longa história, perguntando o que Aristóteles pode nos dar, porque nós estamos encrencados aqui, né? Vamos chamar Aristóteles. E, na outra ponta, já falei várias vezes, vou chamar os cosmólogos, porque os cosmólogos nos mostram que, no nosso passado, o real que a gente percebe agora pelas fotografias deformadas, mas maravilhosas, do James Webb, né? Aquelas coisas aconteceram, e aconteceram realmente. Portanto, a verdade delas está no seu acontecimento. Portanto, a real, ele é de ordem cósmica, de uma ordem de totalidade, Amanda, né? Uma ordem de totalidade. Não é preciso botar nada de religioso ali, mas que não se pode negar que há um real em verdade, não se pode. É aposta e hipótese. Não se pode. Não dá para passar isso simplesmente e chutar em cima da nossa época. É preciso fazer uma série de mediações. Mas tem uma coisa que eu aposto que pode nos ajudar. A aposta é uma estrutura interessante, né? Porque a gente quer sempre saber, não quer apostar. Pascal, que foi um grande pensador, ensaístico, não sistêmico, por isso eu gosto de usar, religioso, protestante, jansenista, como chamávamos na França, protestante, perseguido, ele, tratando de Deus, ele formulou a seguinte ideia: aposte que ele existe. Se você perder, se ele não existe, você não perdeu nada, porque ele não existe. Mas se ele existe, você ganhou tudo. Então aposte que ele existe, é mais esperto apostar que ele existe do que ele não existe, ter certeza de que ele não existe. Os ateus são o que há de mais arrogante, né? Eles sabem que algo não existe. Já é difícil saber que algo existe, cara. Eles sabem que algo não existe. E os ateístas que fazem cruzada para mostrar que Deus não existe, né? Os respeito muito, porque tem uns como o Stephen Hawking, que é um grande biólogo e tal, mas ele cruza o mundo fazendo sua cruzada ateísta. Eu acho uma graça, com base na biologia, claro. Aposte que ele existe. Então eu estou apostando aqui, não tenho a menor ideia se vai dar certo. Talvez eu force um pouco a mão para dar certo. Se vocês perceberem, aí ou por amizade não me digam, ou por companheirismo me avisem, né? É que os pensadores do século VI a.C., chamados pré-socráticos, coitados, que não sabiam que haveria Sócrates, e que eles seriam definidos como anteriores a alguém, que eles não sabiam que ia existir. Definidos assim por quem?
por uma segunda geração pós-socrática, que foi Aristóteles, e que disse que nos seus termos, nos termos aristotélicos, que eram dele, esses do século VI, e aliás os sofistas também, sofista até hoje é xingamento de mãe, né? Olha, sofista, pronto, cancelou, né? Sofistas foram grandes pensadores, fizeram um movimento extraordinário. Se for o caso, depois eu falo ainda nisso. Todos que vieram antes de Sócrates, ou antes de Platão, que ele deu uma liberada em Platão, mas ele devia ter incluído Platão nessa também, não foram filósofos. Por isso, por aquilo, ele dá lá os motivos dele. Do ponto de vista do seu sistema, motivos que fazem sentido, claro. Não são filósofos. Então, o que aconteceu? Esses pensadores elaboraram uma compreensão, não é teoria, não tem lógica ali, demonstração, é uma compreensão. Compreensão é uma palavra extraordinária, porque quando a gente diz que um livro compreende 500 páginas entre duas capas, está se dizendo que o livro é isto. Então a palavra compreensão tem um sentido também de ser em nós. Quando nós compreendemos alguma coisa, nós nos incluímos nela. Então eles tiveram uma compreensão do real e sua verdade, de que eu vou falar, ia falar nessa aula, do real e sua verdade, extraordinária, belíssima, mas que, como 2 séculos depois, o poderoso Aristóteles, merecidamente poderoso, declarou que eles não eram filósofos, eles pararam de ser usados, pararam de ser publicados. Publicava-se na época o quê? Copiando e distribuindo pelas cidades e tal, né? Pararam de ser. Os livros deles desapareceram, nós não os temos mais. 23 séculos depois, 23 séculos depois de Aristóteles dizer que eles não são filósofos, não eram filósofos, no século XIX, que foi tudo atravessado pela história, e esses caras existiram, portanto estiveram na história, 2 filólogos saíram procurando referências a eles, porque os livros não existiam, procurando referências a eles, em Platão, em Aristóteles, Sexto Empírico, Diógenes Laércio, Alexandre de Afrodísia, não sei o quê, referências, mas que não eram 2 pontos, aspas, a citação, fecha aspas e nota de pé de página. Aristóteles disse que Tales, o primeiro deles, afirmou ser a água. Então, ser a água, ou como se ficou, é a água, é o fragmento que a gente tem de Tales de Mileto, o primeiro deles, o primeiro desses filósofos. Então, o que nós temos deles é essa recolha de fragmentos que talvez eles tenham escrito daquela maneira mesmo, talvez quem os citou estivesse ainda com o livro debaixo dos olhos, um livro que depois desapareceu, e por ali se vê que eles tiveram uma compreensão da imbricação completa entre o real e sua verdade, que nunca mais tendo sido usada, não foi desgastada, não passou pelas provas do tempo, não sofreu erosão. Se a gente tiver a habilidade, a sorte, o gênio de, usando os filósofos do século XX, sobretudo Heidegger, que passaram a vida inteira pensando os pensadores pré-socráticos, usar em nosso proveito, nós podemos dispor de uma visão da relação entre real e verdade anterior a de Aristóteles e que talvez nos leve a uma compreensão mais mediada do que os cosmólogos têm a nos ensinar, mas nós não vivemos na dimensão cosmológica, vivemos nessa dimensão intermediária aqui. Mas nessa dimensão intermediária pode ser que os pré-socráticos possam nos ajudar a trazer a lição dos cosmólogos um pouco mais para perto de nós. Pronto, completado o plano de voo, porque os pré-socráticos estavam faltando, né? Eu já tinha posto Aristóteles, já tinha posto os cosmólogos, agora entraram os pré-socráticos, vamos ver em que sentido, e pronto, vamos continuar conversando.